Bom, rapaziada, o que é Big O Notation? Se a gente for falar de uma forma resumida, seria basicamente o pior caso daquele seu algoritmo, o pior caso que ele pode ter. Mas abrangendo mais a definição, a notação Big O é uma ferramenta da computação que é usada basicamente para medir como o tempo ou o espaço de um algoritmo vai crescer conforme aquela entrada aumenta. Ou seja, ela mostra o limite superior de crescimento do pior caso que aquele algoritmo pode ter. Bom, agora aqui nós temos o gráfico que mostra basicamente o crescimento das funções, uma constante c multiplicada pela função g de n, e abaixo temos também a função f de n. Como vocês podem ver, f de n iguala o pior caso, o Big O de g de n. E o que esse gráfico te mostra é que depois de um certo ponto, esse ponto que a gente denominou aqui como n0, o f de n nunca crescerá mais rápido do que o g de n. E você pode até ter se perguntado: e por que o gráfico usou o C de G de N e não o G de N? Propriamente, o G de N ele estaria aqui abaixo do F de N. O C de G de N é a constante que faz com que essa função suba, fique acima do F de N, ou iguale em um determinado ponto. Isso vai mostrar que o F de N ele cresce no máximo de forma tão rápida quanto o G de N. E por que isso seria importante? Porque demonstrando que f de n é menor ou igual que c vezes o g de n, c é uma constante qualquer. Nos ajuda porque dessa forma a gente consegue provar matematicamente que um algoritmo realmente vai pertencer a uma certa complexidade. Sem isso, a gente estaria basicamente só fazendo uma espécie de achismo ao olhar um algoritmo. Qual a importância da notação Big O? Ela vai ajudar a analisar a eficiência dos algoritmos, mostrando como o tempo e o espaço vai crescer conforme a entrada aumenta, o que eu já tinha te explicado no início. Com isso, a gente vai conseguir comparar diferentes soluções, diferentes algoritmos e escolher a que vai ser mais eficiente. E a gente também consegue entender cada algoritmo e como ele se comporta à medida que aquela entrada ou que o problema fica maior. Ela também vai te ajudar a definir qual estratégia vai ser melhor utilizada. Uma vez que você entende, por exemplo, um algoritmo de força bruta e um algoritmo, digamos, de busca binária, você vai entender em qual situação você vai preferir usar cada caso. Agora sim, chegamos nas classes da Big O Notation. E eu trouxe esse gráfico aqui porque eu acredito que vai ser mais simples de te explicar através do gráfico. No caso logaritmo, que é quando o gráfico aí ele vai estar de cor amarela, ou seja, antes do caso constante, você vai poder ver que o tempo aumenta bem devagar. Ou seja, a cada passo, eles reduzem drasticamente o tamanho do problema, como por exemplo no algoritmo de busca binária, em que cada vez você vai diminuir metade do problema. Já no caso linear, que você vai conseguir identificar pela reta verde, basicamente o algoritmo faz um trabalho proporcional ao tamanho da entrada. Se você dobra os dados, ele vai dobrar o tempo. Um exemplo claro é a busca linear, onde ele vai passar cada elemento um por um. Então, se for n a sua entrada, ele vai passar por n elementos até encontrar ou não o seu elemento desejado. Os polinomiais, que é o representado pela cor azul, o Big O de n ao quadrado, nesse caso, você vai conseguir identificar que eles crescem de forma rápida e são algoritmos simples de ordenação que entram nessa determinação de classe, como por exemplo o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort. E esse roxo aí está o fatorial. Como vocês podem ver, ele cresce de forma muito rápida as operações e o tempo dele também vai ser bem lento, cara. Por que isso? Porque eles vão ser impraticáveis quando a saída for muito grande, porque não dá para você ficar calculando o fatorial de saídas gigantescas. Então, um exemplo, você vai acabar chegando a um resultado impraticável. Só para te dar um exemplo aqui, se você usar o fatorial do caixeiro viajante e for fazer permutações por, digamos, 20 cidades, você já vai ter um 2,4 vezes 10 elevado a 18 combinações. É completamente inviável você fazer um cálculo desse com algoritmo utilizando o fatorial. Provavelmente você não vai chegar no resultado certo, cara. Isso só com 20 cidades. Então, se você aumentar o número de cidades, isso se torna inviável você usar um algoritmo desse para resolver o problema. E o caso constante, acabei que eu nem falei, ele vai estar aí no gráfico de vermelho,
É a linha mais próxima ao tempo, digamos assim, aos itens aí nesse gráfico específico, mas é muito simples. Por quê? É um algoritmo que o tempo de execução não vai mudar independente do tamanho da estrada. Ou seja, não importa se você tem 10 dados de entrada ou 1 milhão, ele sempre vai fazer a mesma quantidade de trabalho. Exemplo clássico é você acessar um elemento de um array, por exemplo, por um índice. É muito simples, você vai pôr o índice, não importa quantos elementos aquela array vai ter, e ela vai te devolver o elemento. Bom, então agora eu vou te explicar as diferenças Big O, Big Theta e Big Ômega. Para ser sincero, normalmente eu só vejo utilizar mais o Big O. Por quê? O Big Theta você vai chamar de Theta, o melhor caso. Bom, agora eu vou te explicar as diferenças entre Big O, Big Ômega e Big Theta. É como se eu te dissesse, mesmo no pior caso, ele não vai passar disso. Por isso a gente usa o Big O para analisar o desempenho, porque a gente vai se basear em quando tudo der errado. Essa é a forma mais comum. Já o ômega, ele te mostra o contrário, é o limite mínimo. É como se eu te dissesse, mesmo no melhor caso, ele nunca vai ser mais rápido do que isso aqui. Serve para entender o comportamento mais otimista do algoritmo, mas de forma prática é muito difícil você querer utilizar o ômega no seu dia a dia. Já o θ é quando conseguimos um limite superior e inferior ao mesmo tempo, ou seja, o algoritmo ele cresce exatamente naquela taxa. Se temos um θ, quer dizer que conhecemos o comportamento real do algoritmo, sem exagerar nem para mais e nem para menos. E bom, rapaziada, esse basicamente foi o vídeo. Se você viu algo de errado aí, deixa nos comentários. Ou se você viu alguma informação que eu não expliquei direito, você pode perguntar aí, que eu vou procurar esclarecer o mais rápido. Se você viu alguma informação errônea aqui, você também fala, porque eu me retrato em um vídeo futuro ou fixo o seu comentário e deixo ele aí de forma clara, corrigindo alguma informação que eu falei aqui. Lembrando que as referências estão aí na descrição. E só para deixar claro, esse vídeo eu não botei tanta coisa, não acabei não passando por tanta imagem, que é só um vídeo para eu não manter o canal parado mesmo, tá na correria, então é isso. Se você puder, me ajuda aí deixando o like e se inscrevendo, porque isso vai me ajudar demais.